A luta entre Charles do Bronx e Islam Makhachev está prestes a acontecer e o favoritismo do russo tem caído principalmente para alguns lutadores. Olha só o que o Michael Chandler falou sobre essa grande luta que vale o cinturão vago do peso leve. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Acho que Charles do Bronx vence essa luta. Eu acho uma loucura Makhachev ser o favorito. Tirando o fato de que Charles do Bronx não bateu peso na luta, o que não foi profissional, e eu acho até que ele vai admitir isso, e não é um indicativo da forma de um campeão se comportar. É difícil bater o peso às vezes, e Charles do Bronx errou, mas fora isso, Charles do Bronx parece muito bom finalizando caras, as suas mãos melhoraram muito, e apenas a sua confiança no geral. A confiança geral que Charles do Bronx tem agora, em comparação com alguns anos atrás, é como eu disse antes, Charles do Bronx era um andarilho, eram altos e baixos, não se podia contar com boas performances. Charles do Bronx agora virou um navio e esse é o campeão. Bem, não tecnicamente o campeão, mas aos olhos de todos, Charles do Bronx é o campeão por um motivo. Acho que Charles do Bronx vai lá e vence Islam Makhachev com facilidade. Aqui está a opinião de um lutador que conhece o Charles do Bronx como ninguém. Michael Chandler, inclusive, teve bons momentos contra o Charles do Bronx, quase nocauteou no primeiro round, mas o brasileiro sobreviveu, protagonizou uma virada épica e aí sim se tornou campeão do peso leve do UFC numa disputa de título também vago. Michael Chandler naquela época meio que provocou o Charles do Bronx também. Só que depois que o Charles do Bronx venceu o próprio Chandler, venceu o Dustin Poirier e venceu o Justin Gaethje, o Michael Chandler, de rival do Charles do Bronx, passou a também advogar pró Charles do Bronx nessa caminhada dele no peso leve do UFC. E aqui, novamente, o Michael Chandler antes já tinha dito que o Charles do Bronx deveria ser o favorito para essa luta contra o Islam Makhachev. E agora ele confirmou isso, falando que não entende o porquê do Islam Makhachev estar sendo visto como favorito para essa luta contra o Charles do Bronx. Lembrando que os dois lutadores, Charles do Bronx e Islam Makhachev, vivem grande fase do MMA e merecem sim lutar por esse cinturão vago do UFC. Todo mundo já teve a sua chance ali, então eles merecem essa oportunidade. Charles do Bronx tem 11 vitórias seguidas, 10 pela via rápida, venceu grandes nomes do esporte em sequência. Islam Makhachev tem 10 vitórias seguidas, vence de forma dominante, porém nomes bem menores em termos de expressão do que os nomes vencidos pelo Charles do Bronx. Mas, por outro lado, vai lutar em casa e isso também é um fator muito importante. Sinceramente, eu concordo com o Michael Chandler aqui. Para mim, é uma luta difícil, sim, tanto para o Charles do Bronx quanto para o Islam Makhachev, mas, diante de tudo isso, pelo Charles do Bronx também ser um lutador mais completo, eu acho que o Charles do Bronx deveria ser visto como favorito para essa luta contra o Islam Makhachev. Isso significa que o Charles do Bronx vai vencer o Islam Makhachev? Não, não quer dizer nada. Mas, pelo comparativo, lutador, momento, expressão em seu cartel, eu daria esse status ao Charles do Bronx. Mas, repito, isso não vai dizer quem vai ganhar a luta em si. Até porque, numa luta entre grandes lutadores como Charles do Bronx e Islam Makhachev, os números, o status, o que cada um fez até o momento, pouco vai interferir no octógono em si. Lá que o negócio vai se resolver. E aí, pessoal? Quem que vocês acham que é o verdadeiro favorito para essa luta Charles do Bronx e Islam Makhachev? Charles do Bronx ou Islam Makhachev?